Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Bom, você já me conhece, né, das outras aulas. Muito prazer para quem ainda não me conhece. Por que você está se apresentando de novo no meio do curso, Heitor? Porque eu sei que muitas vezes algumas pessoas que adquirem nosso curso só vêm aqui para assistir algumas matérias do curso, tá? A gente vê aqui nos acessos, é normal. Então eu fiz essa pequena introdução, acho que é importante, ok? O que o prezado já sabe, pode contar comigo. É interessante para o nosso curso que você tenha assistido também as questões de português e também a questão de redação, mas tudo bem, se você não fez, não tem problema nenhum. Vamos para a parte de literatura. Veja só, eu vou tentar, aqui nas nossas aulas de literatura, fazer a coisa mais sucinta possível. Eu sei que não é um assunto que geralmente é da grande vontade. Geralmente os alunos que nós temos não gostam muito dessa parte, né? Geralmente redação é a preferência que a maioria tem, mas tem um ou outro aí que gosta de literatura. Bom, eu vou fazer minha vontade com vocês e meu objetivo não é esmiuçar e a fundo dentro de todas as classes de literatura. Minha ideia o que é? Te sintonizar no tempo e no espaço, te falar de forma objetiva todos os aspectos da literatura necessárias para que você possa utilizar na sua prática, ou seja, se você precisa para a sua escola, se você precisa por algum motivo aí para a sua sala de aula, enfim, por motivo aquilo que você precisar dessas aulas, você pode utilizar sem problema algum, tá bom? Então, a minha ideia é de sintonizar no tempo e espaço. Esse é o meu objetivo aqui, tá? O que precisar, conta comigo. Você já sabe, meu e-mail, htgrilo, grilo com 2 L's, @ejacursosonline.com.br. Sinta à vontade, tá bom? Se você preferir, você sabe que tem a apostila, mas caso você queira aprofundar nesse assunto, não tem problema nenhum, fala comigo, conversa comigo por e-mail, por mensagem ou pelo fórum no nosso site, que nós podemos tirar as dúvidas ou até conversar e desenvolver sobre outros temas à parte, fora aqui da sala de aula. Não tem problema nenhum. Eu estou aqui para te ajudar, para ser realmente o seu parceiro e para a gente juntos desenvolver mais conhecimentos. Não só para você, mas para mim também, ok? Então a gente vai começar agora dentro das classes literárias que nós temos. Esse é um assunto que eu gosto bastante, mas nós temos aqui um tempo limitado, né, no nosso curso, então eu vou tentar falar as características principais que podem aqui te ajudar nesse processo aí de ensino-aprendizagem. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. A gente vai começar pelo trovadorismo, que obviamente você já deve ter escutado em algum momento da sua vida. Olha, se você não faz ideia das coisas que eu vou dizer aqui, não tem problema, tá? Se você esqueceu ou teve um lapso temporal, fala, eu lembro de algumas, Heitor, mas essa aqui eu não lembro. Não tem problema nenhum. Mas o que é importante? Conforme eu vou falando, que você vá anotando, tá? O estudo, a gente faz aqui nessa parte, mas você tem que fazer a sua. O estudo é fundamental, ou seja, você tem que anotar, principalmente os temas. Tudo aquilo que eu vou colocar aqui é porque em algum momento, em algum local, alguém achou que isso era significativo, tá? São coisas que geralmente eu vejo em prova, geralmente que a gente conversa com os professores, e são tópicos, simplesmente os principais que eu vou citar. Isso vai te ajudar bastante. Então anota, tá? Anota num caderninho que vai te facilitar. Então, rapidamente, sem mais delongas, vamos avançar, ok? Primeiro ponto, a gente vai falar da questão do trovadorismo. Então, o que eu preciso saber do trovadorismo? Olha, algumas características simples, básicas, são o seguinte. Primeira coisa que nós falamos é que ele nasce na Idade Média. Então, o que era a Idade Média? Olha, lembra aqueles filmes que você via dos castelos, aquelas roupas feudais e tal? Pronto, é daquela época, tá? É uma característica muito importante falar para a gente contextualizar no tempo e no espaço. Se você gosta de história, obviamente a literatura ela vai ficar muito mais fácil, porque a literatura ela nada mais é
com reflexo do momento histórico que estava acontecendo, né? As pessoas se expressaram de maneira artística, e isso é literatura. A literatura é esse reflexo do período histórico. Então é importante que você saiba da onde veio, né? Por que o sujeito fez aquela determinada cantiga, por exemplo. Cantiga, o que é isso? Calma, não se assusta, a gente vai ver. Mas, no primeiro momento, quero que você se situe, tá? A Idade Média, com todos aqueles aspectos que você talvez imagine, né? Que muitos chamavam de Idade das Trevas. Para alguns historiadores isso é muito bem aceito, para outros historiadores isso é uma abominação, mas não interessa. O que interessa aqui para a gente agora é que você tenha em mente esse período do momento e do espaço, tá? Idade Média. Quando a gente pensa na Idade Média, não se esqueça, muitos viviam em feudos, em grupos, ainda não eram cidades, tá? E cidades vieram depois da Idade Média. Eram feudos que eram cercados por castelos, por muralhas, e havia toda uma presença social muito diferente. Se você, eu não ia falar isso, mas olha, numa pirâmide social, você tinha ali muito grande, tá? Lá embaixo, uma grande pirâmide de servos, de vassalos que serviam uma pequena classe social, tá? Que era o clero lá em cima, juntamente com a nobreza. A gente já vai ver isso, não se preocupa, mas eu quero que você tenha isso em mente. Então, quando que vem a Idade Média? A Idade Média, ela vem lá para o século XI. Eu não sei se você sabe, por exemplo, quando alguém fala século XIX, o que é? Eu vou te ajudar, tá? Também não era para falar isso, mas vamos lá, sabe como é que é, professor? Toda vez que alguém falar alguma data para você, por exemplo, 1800 e acabar em 00, o século de que eu estou falando é ele, tá bom? Século 18, 1800. Por quê? Acabou em 00. Agora, por exemplo, qualquer número que termine que não seja 00, pode ser lá, 1901. Acabou em 00? Não acabou, Heitor. Então você pega esse número, que é o 19, e põe mais 1, independentemente do número que tiver aqui, tá? Século 20, tá? É legal falar isso, porque às vezes a gente confunde, tá? É normal. Olha, 1800 ainda é século 18, 1801 é século 19, tá? Só para você ter uma ideia. Então, a nossa Idade Média, ela começa aqui no século XI, tá? Até quando que vai? Há uma série de discussões. Alguns falam que 1457, enfim. Coloca aí no seu caderninho até século XIV, tá? Mais ou menos, coisa simples. Por que a gente tem esse parâmetro é legal falar isso. A gente tem esse parâmetro da questão de até quando que vai um período literário. Porque nesse período, depois de vários séculos aqui, como você pode observar, de alguns séculos, aquele sistema já não conseguia comprometer. Veja, as pessoas, em troca de segurança, né, porque era uma questão de território e tal, muitos viviam nos feudos, e para que, em troca do trabalho, eles tinham uma suposta segurança. Ainda a gente não tinha ainda cidades, a gente não tinha noção de estado que protegia, então as pessoas viviam nesses grupos, nesses castelos, e após o sistema de alguma forma entrar em colapso, entrar em falência, muitos começaram a sair, né? A gente vai ver um pouquinho do papel da igreja aqui, que é fundamental você entender, mas que a igreja condenava, inclusive, a questão dos lucros. Não foi à toa que é aí que surgem os primeiros burgueses, para tentar fazer esses primeiros comércios, depois da Idade Média, e nessas vendas, nessas locais onde eram comercializados, de tanto eles comercializarem com tanta frequência, aquilo acabou tendo muita gente, começaram as cidades. As cidades, como nós conhecemos hoje, ela nasce a partir daí, a partir do conflito, do abandono dessa ideia da Idade Média. Você vai perceber uma coisa, muitos dos nossos costumes
né, a própria construção da cidade que a gente tem hoje em várias partes do mundo, é isso. Muitos vieram ou desse período ou da ruína desse período literário, tá? Esse período histórico, melhor dizendo. Então fique atento a isso e começa a associar com os dias de hoje, você vai ver que legal, tá? Por isso que eu gosto de literatura. Bom, mais umas coisas interessantes. Heitor, por que a gente estuda isso, né? Por que a gente vê esse aspecto? Bem, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o que a gente estuda como a literatura do período do trovadorismo, do período da Idade Média, ele está escrito em português. Na verdade, não é bem português, nós chamamos de português galego. Tudo que a gente estuda desse período histórico da literatura, dos documentos, eles vinham escritos de algo que acabou originando a língua portuguesa que nós temos hoje. Você sabe, a língua portuguesa ela tem as suas variantes, né? Conforme o tempo vai passando, as pessoas num determinado território vão adaptando sua língua. Veja, no Brasil nós falamos um português, em Portugal eles falam o mesmo português, mas é uma coisinha ligeiramente diferente, não é? O sotaque não é um pouquinho diferente? Uma outra palavra não é um pouquinho diferente? Pois é, porque a língua ela vai se adaptando conforme as pessoas vão utilizando nas regiões. E se você olhar em cada país de língua portuguesa, todos nós falamos português, mas cada um vai se adaptar, a língua vai se modificando dentro das mudanças das pessoas. Então, nessa época também, a gente tinha algo que originou o português, principalmente dentro da região ibérica. Toda vez que você ouvir a palavra ibérica, estou me referindo ao que hoje é Portugal e Espanha, tá? Não é à toa que o espanhol e o português têm ali a sua semelhança linguística, beleza? É parecido, tá? Não é igual, a gente sabe porque historicamente ao longo de vários anos isso cria uma distância cada vez maior, mas originalmente você sabe, se você já estudou alguma língua, você sabe que as duas são muito próximas. Então a gente estuda esse registro do português, tá? Por isso que a gente tem. Heitor, dos documentos que nós temos, de onde que vem? Qual é o registro? Tudo que a gente analisa, tá? Hoje, que a gente tem de literatura, veja, não esqueça, literatura é a marca daquilo que foi feito, produzido dentro daquele momento histórico. Tudo aquilo que a gente estuda é feito dessa época de registros de cantigas. Olha só que legal. O que são cantigas? A gente já vai ver uma por uma, tá? Eu acho que esse aqui é o principal aspecto daqui da questão do trovadorismo, mas é legal você saber. São cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e maldizer. Se você quer saber desse aspecto da questão da literatura, você tem que saber desses 4 pontos, tá? Cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Antes de a gente entrar em cada uma delas, é interessante que você já saiba que existem essas 4. Tá? Isso é importante você saber. Bom, esse período é legal, tá? Porque às vezes a gente perde o foco um pouquinho, é normal, quando a gente for ver os movimentos literários. Quando eu falo desse período do trovadorismo, eu estou me referindo à Europa, tá? Esse registro é fundamental. A Europa, aqui, ela é literalmente o centro do mundo, tá? Nós não estudamos na literatura os registros de outros locais em outros períodos históricos. O que você vai ver na sua escola, o que você vai ver no seu concurso, enfim, naquilo que é necessário é a questão europeia, tá? Ele é o centro, ele é a referência. Veja, até então, século XI, o Brasil ainda nem tinha sido descoberto pelos portugueses, tá? Isso tudo está muito ligado, e é importante que você saiba que ao começo da expansão, do grande crescimento de Portugal como nação, né? Portugal aqui já começa a crescer, Portugal aqui já começa a se desenvolver, e muito daquilo que vai acontecer depois, das navegações marítimas, tem influência aqui, tá? Então Portugal já tem um destaque, não é só no período das navegações marítimas, não é à toa que a gente ensina literatura de Portugal, tá? Tem tudo a ver. Se você é historiador ou gosta de história, você sabe do que eu estou falando. Olha só,
Muita gente pergunta, né? Heitor, primeiro documento, qual é o registro? Cai muita prova, o pessoal pergunta muito. Então eu já trago para vocês, eu só vou citar, não vou me aprofundar por causa do meu tempo, né? Mas olha, Cantiga da Ribeirinha, tá? É a marca clássica do primeiro registro que nós temos, tá? Cantiga da Ribeirinha. Heitor, qual data? Eu te dou a data exata, 1189. Há alguns que datam de 1198. Eu já ouvi falar isso, tá? Já ouvi falar essas duas formas. Mas a maioria dos historiadores, quando a gente conversa, né? Porque afinal a gente é da literatura, não é de história, me coloca aqui essa data. A maioria fala, não, então é de 1189. Mas, se você olhar em algum lugar em 1198, tá? Então, a minha função é citar para vocês que às vezes aparece. Bom, como marca da questão do trovadorismo, sem querer me estender muito, é a questão do teocentrismo. Teocentrismo, marca aí, marca bem grande, sublinha, tá? Centro. Teo significa Deus, ok? Centrismo, bom, centro, né? Ou seja, Deus como centro. Você tem que entender o trovadorismo, o período da Idade Média, como um momento onde Deus era a questão central. Isso na vida das pessoas, no cotidiano, no dia a dia. Já ouvi um ou outro discordando disso, tá? Mas em média, o que se fala popularmente ainda, até que a gente descubra outros registros, a princípio é isso, tá? Teocentrismo como centro. Para você entender, lembra da pirâmide que eu falei, pirâmide social? Pois é, era por causa disso, tá? A igreja, veja, nessa época, hoje, para nós, por exemplo, brasileiros, é um pouquinho óbvio que a igreja seja separada do Estado. Como assim, então? Bom, o nosso país, o Estado, o governo, o país, Brasil, ele é um governo laico, ou seja, ele não vai se misturar com as questões religiosas. A igreja, de uma maneira geral, ela não está associada ao governo. Se bem que na prática ainda é um pouquinho diferente, né? Tive alguns parlamentares votando devido a questões pessoais e religiosas, o que era coisa dessa época, né? Da Idade Média. Pois é. Mas, continuando, o que é importante que você saiba que a igreja católica nessa época, ela tinha um grande poder de território, poder de influência, um poder político, literalmente, tá bom? Os padres nessas épocas, eles tinham uma grande voz, uma grande representatividade social, muito, muito mais forte do que hoje, tá? Então a igreja católica, ela era de uma presença social extremamente forte, tá? E eles, através do clero, através do poder da igreja, detinham realmente um poder sobre a vida das pessoas, tá? Juntamente, eles que mandavam, tá? Era o clero, junto com uma pequena elite da nobreza, tá? Então você tinha ali o clero, a igreja, representando juntamente com a nobreza, que eram sempre um grupo muito menor do que os servos, os vassalos, tá bom? É importante que você saiba disso. O papel da igreja é fundamental. E já que a igreja é importante, centro, obviamente, vai ser Deus. Porque Deus, né, é uma forma de você também... Tenta, por favor. É uma forma de você controlar as pessoas. Estou falando da opinião da época, tá? Porque, como você não consegue... Veja, a ideia de Deus da Bíblia, Deus está em todo lugar. A ideia é Deus como presença física, está em todo lugar, é onisciente, onipresente, onipotente, pode todas as coisas. Dessa forma, você consegue que as pessoas se aquietassem um pouquinho mais, tá? Então, usar a forma de Deus para a igreja na época era algo interessante para ter o controle. Por isso a ideia de Deus como centro. O homem, que a gente vai ver depois numa outra classe literária, lá no humanismo, quando o homem começa a se valorizar e falar que pode coisas a mais, tá?
e nessa época que não era nem falado, ok? Apesar de que nós temos relatos, aí está começando a surgir agora, com o passar dos anos, um outro relato que não era tanto assim, tá? As pessoas não eram totalmente ali cegas em relação a isso, ok? A manipulação, ela não é simplesmente dada, não, tá? Mas enfim, por enquanto é isso que você tem que saber. Agora, o que a gente vai falar? Agora o que eu quero falar para vocês são os 4 tipos de cantiga, tá? E a gente vai citar os principais aspectos. A primeira coisa que você tem que saber, que é fundamental, é separar. Lembra, são 4, né? Cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer. Primeira coisa que você tem que fazer é uma diferenciação, tá ok? Daquilo que é cantiga de amor e cantiga de amigo. Eu acho que isso cai sempre, cai em todo lugar. Então, marca aí, marca bem grande, cantigas de amor, cantigas de amigo. Olha que legal. Toda vez que a gente fala em cantiga do amor, o que te lembra? Olha como essa ideia, desde essa época, é uma marca muito cristalizada até hoje na nossa cultura. Olha que louco. Cantiga de amor é aquela ideia do cavalheiro para a mulher amada, né? Daquele homem que é extremamente apaixonado por aquela mulher que é perfeita, aquela mulher que tem uma beleza, que ela é muito melhor do que ele. Olha que louco. Idealismo, né? O homem está como vassalo, ou seja, aos pés dela, tudo aquilo que ela quer, ela pode ter. É a mulher inalcançável, inatingível, é a mulher que não pode ser. Veja, aquela ideia do amor impossível, ela vem aqui, tá? A ideia do sonho. É importante falar que na cantiga de amor há sempre um distanciamento. O homem não chega a conquistar o sonho, porque ele tem que ficar. A ideia. O que é da cantiga de amigo? A cantiga de amor, desculpa, é que aquilo fique na idealização, não pode se materializar, não pode se concretizar, tá? Então há sempre distanciamento. O impossível faz parte do jogo, tá? Bom, e uma marca também que a gente vê bastante nas cantigas de amor, né? A questão de diferentes níveis sociais. Ou seja, esse distanciamento também pode se dar pelo quê? Pela mulher que faz parte da nobreza, aquela rainha e tal, aquela mulher que faz parte da grande elite do feudo, e eu sou um mero mortal, servo, muito distante. Nessa época é importante falar, a diferença dos níveis sociais, elas não eram dadas simplesmente por poder financeiro. Aqui a gente não fala em dinheiro, tá? Aqui o mercantilismo ainda não veio, aqui a gente não fala em dinheiro. Então é importante que você entenda que até então as pessoas trabalhavam por serviços, ofereciam seus produtos, mas boa parte, tudo aquilo que as pessoas produziam, elas davam simplesmente para o Estado, tá? Em troca de proteção. Portanto, essas classes sociais, elas não eram dadas por dinheiro, mas pelo nascimento, tá? Eu nasci servo, sempre serei servo. Aquela mulher idealizada, eu nunca vou atingir, porque a gente não pode misturar os níveis sociais. Entende isso? Então, essa é a característica principal da cantiga de amor. A cantiga de amigo, então, bom, a cantiga de amigo, ela já é bem diferente, tá? Bem diferente mesmo. De amigo, né? Ela era popular, tá? Ela era popular. E uma das características dessa cantiga, que elas eram muito fáceis de se repetir. Ela tem uma característica de marcas da oralidade. Geralmente eles eram cantadas. Exatamente. Então, nos feudos, por onde os trovadores passavam, né? Que trovadores, que eram uma espécie de músicos, eles passavam pelos feudos, oferecendo seus serviços por produtos e dessa forma eles cantavam, sempre de maneira muito fácil, justamente para que houvesse a memorização. Também nessas
falas cantadas, digamos assim, onde eram contadas histórias de maneira popular. Nós tínhamos muitas marcas da oralidade, por exemplo, o paralelismo, né, quando a gente tem aquelas rimas alternadas, sabe, na música. A ideia de refrão, sabe a refrão que a gente escuta hoje nas músicas? Ela nasce aqui, através desses trovadores dessa época. Olha que legal, né? Então, as músicas quando rimavam, as marcas justamente dos refrões, das músicas, tudo através aqui, dos trovadores dessa época, através das cantigas de amigo. Pô, muito legal, né? É isso aí, essa é a literatura. A gente está vendo a questão do trovadorismo. Bom, já falei do momento histórico, já falei das cantigas de amor e de amigo. Faltou só duas coisinhas que eu quero falar para vocês para a gente acabar o trovadorismo, tá? É a questão da cantiga rapidinho de escárnio e de maldizer. Vamos lá? Olha só, para a gente encerrar essa parte aqui do trovadorismo, mais duas cantigas, né? Para a gente terminar. O que é importante te falar é que você saiba também a diferença agora entre essas duas, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Olha, o nome pode até parecer, no sentido semântico mesmo da palavra, o seu significado pode até parecer um pouquinho parecida, escárnio e maldizer, mas na prática elas são muito, muito, muito diferentes, tá? Eu vou começar pela de escárnio para que você entenda. Quando a gente fala, olha, isso é muito pessoal, tá? Eu nunca ouvi nenhum outro professor falar. Mas, quando eu escuto a questão de escárnio, cantigas de escárnio, quando a gente estuda o que eram isso, eu penso na minha cabeça no stand-up, tá? É stand-up, filho. Não tem jeito. O stand-up que a gente tem hoje, Rafinha Bastos, Zeno Gentili, esse pessoal todo, é cantiga de escárnio e trovadorismo da época. É isso, tá? Veja, olha as características e vê se eu não estou em razão. Eram feitas são sátiras de maneira indireta, geralmente, ok? Sempre com duplo sentido, tá? Como é que eram feitas isso? De maneira cômica, às vezes através inclusive de jogos, sempre feitas de maneira verbal. Mas o que é importante que você saiba, não era necessário, não se citava diretamente a pessoa, tá? Todo mundo sabia quem era, todo mundo sabia, geralmente, mas não vinha o nome explícito, daquela maneira sempre verbal, lógico. A pessoa não se dirigia verbalmente falando, fulano de tal, é isso, não. Mas há um senhor que, entende? Não era citado, sempre com duplo sentido, é importante falar. Aqui, veja, não é fácil alguém fazer esse tipo de coisa, né? Você falar de determinado ponto, de determinado assunto, de determinada pessoa, sem citá-la diretamente, sempre de maneira verbal, todo mundo assistindo, né? Não é que nem aqui, que a gente grava, quando alguma coisa não sai legal, a gente corta, grava de novo. Não, a gente está fazendo aqui, mas nessa época que era feita tudo ali, ao vivo. Veja, a retórica, ela começa a surgir aqui como um elemento importante. A retórica mesmo, verbal, do discurso, ela nasce aqui, porque você tem que saber mostrar, então você tem que ter um jogo de cintura fenomenal, tá? Aqui nasce um pouquinho da questão da ironia, tá? Ela começa a surgir aqui, a gente vê isso em muitas expressões. E também essas marcas da ambiguidade, tá? Desse duplo sentido. Aqui ela nasce, então a retórica ela nasce com esses elementos importantes, ok? É stand-up, não é? É uma boa forma sim de você memorizar, mas não esqueça, isso é escárnio, tá? Não confunda. Por quê? Porque, veja, as cantigas de maldizer, elas eram diretas. Grava isso, anota, sublinha bem forte para que você não esqueça. As cantigas de maldizer, elas eram diretas. Não há duplo sentido, não há diz que não disse. Não. Era feito, fulano de tal, é isso, tá? Muitas vezes, até alguns textos, a gente observa a presença de palavrões, tá? Palavras assim mais, digamos, mais fortes. E também uma marca aqui, a pessoa que eu estava me dirigindo, a pessoa que eu estava criticando, aquilo que eu estou falando
eu falava quem era, tá? Eu não falava, um senhor, não, eu falava o nome, tá? Fulano, ciclano, são isso, isso e isso. Mas uma característica que muitas vezes algumas pessoas escorregam quando a gente vai citar isso, mesmo com essa forma direta, mesmo que esse padrão onde a gente identificava, há sempre a presença da linguagem culta, uma linguagem mais formal, tá? Não é só porque a gente está falando dessa forma que significa que a gente tenha falado de maneira mais feia, tá? Era feito tudo com uma linguagem culta, tá? Uma linguagem, isso é importante, uma marca característica das cantigas de maldizer e você não pode esquecer, tá bom? Você vê que elas são bem diferentes, né? Ótimo, foi isso, espero que vocês tenham gostado. A gente só vai falar isso, tá? Do trovadorismo, e a gente vai passar agora para outras classes da literatura, ok? A gente se vê daqui a pouco. Tchau!